Queridos irmãos, Jesus começa o Evangelho de hoje dizendo: o reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada. Esse começo precisa ser bem contextualizado se nós não entendemos do que Jesus está falando aqui. Nós estamos na sequência do capítulo 19 de São Mateus. O capítulo 19 é um capítulo muito importante. Jesus começa falando sobre o matrimônio, sobre a indissolubilidade do matrimônio, que coloca o matrimônio numa chave de entrega completa. Então ele fala daqueles que não foram chamados ao matrimônio, porque são chamados a uma entrega total. E aí vem o jovem rico, e também o assunto é sobre entrega. O jovem pergunta o que se deve fazer para ganhar a vida eterna. Jesus diz: olha, só Deus é bom. Não é o que você está fazendo, o que você faz, é Deus, é a bondade de Deus. Aí o jovem, Jesus diz ao jovem: observa os mandamentos, cumpre os mandamentos. O jovem diz: não, mas isso eu estou fazendo desde que eu sou criança. Então Jesus diz para ele: mas então você vende o que você tem e dá tudo aos pobres, e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. E ele vai embora triste, porque Jesus flagra que no fundo ele achava que iria para o céu, que obteria a vida eterna em função do que ele fazia. Ele não tinha entendido a bondade de Deus a ponto de reproduzir essa mesma bondade com a sua vida. Ele vai embora. Então Jesus diz: nossa, como é difícil um rico entrar para o reino dos céus. São Pedro diz: nós deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos em troca? Jesus, depois de dizer que para Deus é possível salvar qualquer um, Deus é que é bom, Deus é que é bom, ele diz: vocês não perderam nada, vocês vão receber 100 vezes mais. E eu explicava ontem que esse 100 vezes mais, na verdade, é a consciência do reino de Deus como nosso Pai, que isso nos torna ricos. Nós possuímos tudo sem termos nada, ou temos tudo sem possuir nada. E aí Jesus diz que há primeiros que serão últimos e últimos que serão os primeiros, e ele começa essa parábola. A parábola é para explicar por que os primeiros serão os últimos e últimos serão os primeiros. E ele diz que o reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Naquele tempo era assim: um dono de uma vinha ia para a praça. Os trabalhadores, aqueles que estavam disponíveis para trabalhar naquele dia, ficavam lá à espera de que chegasse alguém para chamá-los. Ele os chama e combina com eles uma moeda de prata, um denário. Esse foi o valor combinado, um denário. Esse foi o valor justo. Ora, ele sai às 9 da manhã e viu outros que estavam desocupados e lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. Ele não disse quanto pagaria.
Ele diz: eu pagarei o que for justo. O que é justo na cabeça daqueles homens é que cada um receberia o valor proporcional a um denário dividido pelas horas que ele trabalhou. Isto é o que o homem chama de justo. E de fato, ele sai de novo ao meio-dia, às 3 horas da tarde, faz a mesma coisa e, saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide também vós para a minha vinha. Ou seja, eles iriam trabalhar 1 hora só, das 5 às 6 da tarde. Tão somente isso. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Uma diária para todos. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, pensando que iriam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata, que era o que tinha sido combinado no começo do dia. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Quer dizer, na mente deles, o fato de o patrão ter dado uma moeda de prata para os últimos significava que o justo era que o valor fosse aumentando até chegar a eles, que eram os primeiros. Ou seja, já que o patrão não pagou numa proporcionalidade invertida, ele teria que pagar numa proporcionalidade revertida. Ele deveria pagar um valor adicional que não tinha sido combinado, que não era aquilo que tinha sido combinado. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão: estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. A queixa deles parece uma queixa justa. Parece uma queixa muito justa. Porque, de fato, os últimos trabalharam 1 hora só. Os primeiros trabalharam o dia inteiro. Como é que eles vão receber a mesma coisa? Parece injusto. E, de fato, de acordo com a justiça humana, injusto é mesmo. Do ponto de vista da justiça humana. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. É uma frase muito forte. Toma o que é teu e volta para casa. Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Eu quero. Veja, ele não está pagando porque é justo. Ele não tem nenhum argumento objetivo para dar. Ele não está dizendo assim: olha, ele merece. Ele trabalhou 1 hora, mas veja bem, ele deu duro, ele trabalhou mais do que você. Não tem nenhum critério objetivo. O único critério que ele dá é: eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Eu quero. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que é meu, com aquilo que me pertence?
Ou estás com inveja porque estou sendo bom? A melhor tradução seria: ou estás sendo com um olhar mau para mim que estou sendo bom? É interessante isso, porque Jesus coloca na boca do patrão: tu estás olhando para mim com um olho mau, a mim que estou sendo bom. Ou seja, Deus com a sua graça, Ele aqui se revela como o dono da bondade que dá graciosamente a quem Ele quer, quanto Ele quer, quando Ele quer. Porque por mais que o homem trabalhe, todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Não é o que eu faço que me dá direito ao salário, não é aquilo que eu produzo, é o seu chamamento, é outra lógica, é a sua escolha, a sua eleição, é a sua bondade. Se eu não entendo essa bondade graciosa de Deus, se eu não entendo que Ele é o bom, que só Deus é bom, como Jesus disse ao jovem rico, se eu não entendo que Ele é bom e que Ele dá a quem Ele quer, que Ele entrega, Ele é gracioso, se eu não entendo que Ele é bom e que Ele nos leva para a vinha dEle, a vinha é dEle, a casa é dEle, a terra é dEle, o material é dEle, tudo é dEle, nós também somos dEle. Se nós não entendemos isso, que tudo é produto da bondade, da misericórdia, da generosidade sem limites, nós nos tornamos maus e mesquinhos, calculistas, o tempo inteiro pensando apenas no nosso ganho, na nossa vantagem, o tempo inteiro olhando com inveja para quem tem algo a mais do que nós, e que nós pensamos: ele fez menos para receber, ele não merece tanto quanto eu, ele não faz o bem tanto quanto eu faço, por que ele tem e eu não tenho, por que ele pode e eu não posso, por que ele consegue e eu não consigo, por que ele vai longe e eu não vou? Se nós não entendemos que Deus é bom e que Ele dá a quem Ele quer por pura bondade, que nem nós merecemos, que o que nós merecemos mesmo é estar lá no meio da praça, na inutilidade da vida, que o fato de Ele nos chamar já é em si mesmo um prêmio, uma graça, já é em si mesmo uma consolação, um ganho. Se nós não entendemos que isso é graça, que nós não merecemos uma moeda de prata, nós não merecemos nada, que por nós mesmos nós estaríamos abandonados ao nosso destino, nós vamos para o Evangelho com a mentalidade ranqueada de quem olha todas as coisas com os critérios mesquinhos deste mundo. Então nós dizemos: não, eu sou melhor do que o outro, eu tenho mais do que o outro, eu consigo mais do que o outro, eu estou aqui há mais tempo do que o outro. Nós não entendemos que no Evangelho esses critérios não valem, porque a lei era que nós estivéssemos fora. Se nós estamos aqui há mais tempo, se nós servimos mais, se nós temos mais consciência, se nós podemos nos mortificar mais, se nós nos entregamos à nossa vida mais cedo, tudo isso é graça, é dádiva, é privilégio, é mais tempo com o Senhor, é mais tempo de intimidade com Ele, é mais tempo de experiência com Ele, é mais tempo na casa dEle, é mais tempo vivendo nas coisas dEle. Isso é uma graça, é um privilégio, isso tudo é imerecido. Se nós não entendemos isso, significa que para nós o que é bom, o que é valor mesmo, não é trabalhar para Ele, não é viver com Ele. O que é bom é a vagabundagem.
O que esses homens estão dizendo aqui? Eles estão dizendo, olha, o que a gente queria mesmo era estar o dia inteiro na vagabundagem e chegar aqui e receber depois de trabalhar pouco. Ou seja, eles não eram trabalhadores, eles não tinham a natureza de trabalhadores da vinha. Eles eram vagabundos que estavam trabalhando, porque aconteceu de eles trabalharem. Agora, aquele que recebe uma nova natureza, ele vem para a vinha e diz, eu não sei nem voltar mais para o meio da praça. Eu não quero passar a minha vida inteira na ignorância para ser salvo nos 5 últimos minutos. Bom, se isso acontecer, amém, bendito seja Deus. Ainda bem que Deus é bom e generoso com todos e que Ele dá a oportunidade de salvação para todas as pessoas. Bendito seja o nome dEle. Mas o meu grande privilégio é ter descoberto muito cedo o Evangelho da Graça, estar trabalhando na vinha há mais tempo. Essa é uma grande vantagem, ter deixado de lado tudo aquilo que este mundo oferece, ter saído da inutilidade e encontrado Cristo mais cedo. Quem está no lucro sou eu. O salário é o mesmo, o céu é um só para todos. Mas eu estou no lucro, porque eu estou há mais tempo produzindo para a glória dele. E isso é graça, isso não é porque eu mereço, é porque lá ele me chamou. Ele me enxergou, ele foi em minha busca. E a grande bondade é ele ter me chamado. A grande bondade não é o que ele me dá. A grande bondade é o chamado que ele me fez. Esta é a sua grande bondade para comigo. Vamos pedir ao Senhor que nós entendamos a preciosidade do Evangelho e que nós tenhamos um olhar bom. Que Deus não possa dizer isso para nós. Olha, pega o que é teu e vai embora. Você não entendeu ainda o que é a bondade do Evangelho. Pega o que é teu e vai embora, porque você não serve para a minha vinha, você tem um olhar mau. Você é mesquinho. Você julga entre quem merece e quem não merece. Você se julga merecedor e julga o outro desmerecedor. Você tem um olhar ruim, você é invejoso. Você vê o bem do outro e você se entristece com isso. Porque no fundo você acha que quem merecia aquilo era você. Você tem despeito por aquilo e não entende que eu dou do que é meu a quem eu quero. Essa é a minha bondade. Que nós temos a natureza de Deus e, portanto, entendamos que essa generosidade universal dele para nós é pura bondade, graça, misericórdia, e que ele a distribui para quem ele quiser.